Memórias. Bem, aí, né, chegou 1991 ou 1992, eu não me lembro exatamente o dia, o mês, né, mas foi mais ou menos aí, 91, 92, que houve um, entre aspas, desentendimento entre o Geraldo Polezi e a administração da rádio, que já era feita pelo Ricardo Lupo, né, o qual também eu tenho uma admiração muito grande, um empresário de sucesso em Araraquara, mas houve lá alguma coisa e essa alguma coisa nunca foi passada para os funcionários. Qual foi o real motivo da saída do Geraldo Polezi da Rádio Cultura? Nunca chegou ao nosso conhecimento. O que eu me lembro perfeitamente é que o Polezi pediu à emissora que ele queria um tempo para fazer a despedida em relação aos ouvintes, né? Esse espaço foi cedido, mas no dia em que esse espaço foi cedido, eu me lembro perfeitamente, não tem por que não falar isso, nós funcionários fomos impedidos de dar um abraço no Polezi ou de desejar boa sorte para que ele conseguisse, né, e tocar a vida como ele acabou tocando de qualquer, porque era um excelente profissional. Mas foi uma saída assim que até hoje eu não sei o porquê da saída do Geraldo Polezi e o porquê dessa atitude de não poder dar um abraço num amigo que está se despedindo de uma casa onde ele praticamente foi um dos pilares que construiu tudo aquilo. Depois veio uma nova fase, que foi a fase sem o Polezi. Não vou citar nomes porque seria muito indelicado da minha parte, mas a gente percebeu que a rádio começou a decair. A rádio começou a decair, a situação financeira já não era a mesma. Por exemplo, quando eu cheguei na Rádio Cultura, a gente tinha o 13º, a gente tinha o 14º, tinha o sextão de final de ano e vinha uma caixa com cueca, com meia, com... Nossa, assim, a Rádio Cultura era um negócio assim que não existia naquela época. E com a saída do Polezi as coisas foram minando, as coisas foram se acabando. Esse aconchego que tinha entre direção e funcionários também foi acabando. Eu saí da Rádio Cultura em 94, depois a Rádio Cultura saiu da Avenida Espanha, foi para a Avenida Feijó, e logo em seguida, aí passaram alguns anos, não me lembro quantos, né, a rádio foi vendida para um político da cidade, que depois vendeu a rádio logo em seguida para um outro grupo de comunicação aqui de Araraquara, e hoje, pelo que eu sei, né, da época que eu trabalhei, tinha 61 funcionários registrados. Hoje parece que tem um só. Então é muito triste, né, o monopólio da comunicação em Araraquara. Ou você trabalha para o fulano, ou você trabalha para o fulano. É muito triste isso. Nós éramos em 61 funcionários registrados. Aí quando veio essa nova fase, que foi vendida a rádio, aí começou a vender os horários, que eu não sou contra, o dono faz o que ele quer, né? Mas hoje, infelizmente, com as redes sociais, né? Você vê o Balda News hoje, eu não quero me gabar disso, só para te dar um exemplo. Hoje nós estamos com 2 milhões de visualizações mês na página. É fora da curva, é fora da curva. Talvez as rádios hoje em Araraquara não alcancem, não tem nenhuma rádio em Araraquara que acho que alcança 2 milhões de ouvintes mês. Rádio, as palavras se perdem ao vento. Então a rádio já foi forte quando não existiam as redes sociais. As redes sociais estão destruindo as rádios. A AM já não existe mais, né? Passou tudo para a FM. Você vê, por exemplo, quando eu trabalhava no esporte, né? A gente ia transmitir jogo em Rio Preto, por exemplo, eram duas, três, era Cultura e Morada de Araraquara e tinha umas 4 de Rio Preto. E tinha a Rádio de Mirassol que também transmitia. Você ia fazer jogo em São Paulo, todas as emissoras de São Paulo, Osasco, Grande São Paulo, Rádio Cultura, Rádio Morada, a gente fazia um jogo da Ferroviária lá com 14, 15 emissoras. Hoje, 1, 2, né? Olha, eu tive contato com o Polezi em alguns eventos aqui de Araraquara, né? Ele ia lá para cobrir pelo Jornal de Araraquara e eu ia para cobrir, na época eu estava acho que na Jovem Pan. Então a gente, garotinho, e aí e tal, a gente sempre batia um papo. Eu sempre tive muita consideração, muito respeito,
pelo Polezi, pelo Geraldo, e eu tenho certeza que o respeito era mútuo. E eu fiquei muito triste no falecimento, chorei no ar, no dar a nota de falecimento do Polezi. Eu fiz uma live ao vivo e me emocionei demais naquela live. E o ano passado, quando ele completou um ano, eu fiz questão de uma outra homenagem para ele na página também. Devo muito ao Geraldo Polezi, devo muito ao Araújo, muito ao Zé Conde. Tem um pessoal assim que me carregou no colo, Antônio Carlos Rodrigues dos Santos. Eu acho que a gente está aqui por alguma questão de cumprir uma missão. E se a minha missão foi o jornalismo, se a minha missão é ajudar as pessoas mais carentes, é isso que eu tento fazer. Hoje eu sei que uma parte da cidade me marginaliza, diz que eu tenho vínculo político, que tem algum político me bancando. Olha, eu odeio política, eu jamais vou ser político. Eu não tenho vínculo nenhum com políticos da direita, eu não tenho vínculos político nenhum com o centro e muito menos com a esquerda. Eu não quero saber de política. Os políticos precisam entender que a nossa página não tem nada de política. A nossa página hoje, graças ao conhecimento que me foi dado lá atrás, pelo Polezi, pelo Araújo, pelo Zé Conde, pelo Toninho, o meu comprometimento é com a verdade e em prol das pessoas carentes. É esse o trabalho nosso. É até engraçado. Foi um churrasco que o Ricardo Lupo ofereceu para os funcionários da Rádio Cultura, no Melusa, que era o clube da fábrica, né? Hoje, infelizmente, não existe mais. Teve um churrasco e o Ricardo trouxe a carne de uma das fazendas, acho que Castilho, se não me engano, que tinha muito gado. E aí o Polezi sabia qual era a carne que ia ser servida. E ele brincava com todo mundo: olha, vocês nunca comeram uma carne igual essa, vocês nunca comeram uma carne igual essa. E realmente, eu nunca tinha comido uma carne tão macia como aquela. E a hora que terminou o churrasco, né, o Polezi veio com a boa ou com a triste notícia, né? Chamou a gente lá para anunciar que o churrasco era bago de boi. A gente comeu churrasco de bago de boi. Até hoje eu não comi uma carne tão macia e saborosa como essa. Foi um lado assim engraçado que marcou, né? Porque o Polezi fez questão, depois que todo mundo tinha comido, aí sim que ele foi falar. Se ele fala antes, eu acho que ninguém comeu. Olha, eu tenho só que agradecer, eu agradeço a você, eu agradeço a sua mãe que me fez o convite, e o meu agradecimento é eterno e é aquilo que eu falei no início da entrevista. Eu não tenho como pagar, né, nesse plano o que o Geraldo Polezi, em companhia dos demais profissionais da Rádio Cultura, fizeram pela minha pessoa. Eu não tenho faculdade de jornalismo, eu tenho carimbo de jornalismo por tempo de serviço, que vale mais que uma faculdade. E o que valeu mais para mim que uma faculdade foi ter convivido com essas pessoas e com o Geraldo Polezi, que me deu assim todas as diretrizes, me deu todos os caminhos de como fazer um jornalismo sem precisar ficar de rabo preso com um político. Eu acho que esse é o maior prêmio, essa é a maior admiração que eu tenho por essas pessoas e que eu recebi no início da minha carreira e que eu tento aplicar até hoje. Não, o Polezi foi político, o Polezi foi vereador, o Polezi foi presidente da Câmara, mas o Polezi, como jornalista, ele nunca deixou se influenciar pela posição política que ele ocupava. Ele separava o joio do trigo. E eu acho que isso fez com que ele construísse o nome que ele construiu, o respeito que ele adquiriu perante a sociedade. E até hoje, você fala de Geraldo Polezi e todo mundo fala, nossa, né? É a mesma coisa que falar de Geraldo Polezi no jornalismo é a mesma coisa que falar de Valdemar de Santos como prefeito de Araraquara. Eles se igualam a nível de reconhecimento.